Olá pessoal, eu sou o Eris e a dica de coro de hoje é sobre como usar as ferramentas de contorno. Então vamos lá. Basicamente eu vou mostrar para vocês aqui duas ferramentas, três no total, certo? Mais duas ferramentas de contorno que elas são as que a gente mais utiliza para vetorizar objetos, ok? Então eu vou vetorizar aqui essa imagem, né? Eu vou usar ela aqui nessa aula, provavelmente eu vou usar ela em outras também. Então coloquei ela aqui no meu projeto e vou bloquear ela, porque eu sempre costumo bloquear para não ficar mexendo na imagem. Então botão direito e bloquear objeto, assim ó, eu não consigo mexer nela a não ser que eu desbloqueie para fazer isso, certo? Então botão direito, bloquear objeto. Agora vamos lá, as ferramentas de contorno, a maioria delas ficam nesse grupinho aqui, ok? As pessoas usam bastante a caneta e a Bezier, né? Ou Bezier. Então eu uso muito a caneta, eu prefiro ela do que a Bezier, porque a caneta me dá uma prévia do traçado que a Bezier não dá. Então vamos lá usar a caneta, ok? Então vou explicar para vocês uma forma bem simples de vocês estarem vetorizando usando a caneta. Primeiro eu vou explicar como é que ela funciona. Para você vetorizar usando ela, você clica num ponto e ele dá essa prévia aí para você, azulzinha. E onde você clicar, ele faz uma reta. Então você vai fazendo retas, certo? Só clicando. Se você quiser fazer curvas, eu vou dar Ctrl Z aqui para ele voltar meu projeto. Clico, beleza? E aí no outro ponto, no final do seu segmento, ao invés de você apenas clicar, você vai clicar e arrastar. Ó, cliquei, arrastei. Se arrastei para baixo, a curva vai para cima. Se arrastei para cima, a curva vai para baixo. Se for arrastar para a esquerda, ela vai para a direita. E para a direita, ela vai para a esquerda. Então, é sempre inversamente proporcional, beleza? É assim que você faz uma curva. Então você vai lá fazendo curvas, clique arrastando. Se você quiser fazer curvas e retas, você pode. Você cliquei aqui, fiz uma reta, outra reta, uma curva, beleza? Agora o problema é quando você faz uma reta, uma curva e depois você quer fazer uma reta, certo? Bem aguda, com uma curva bem fechada, certo? Como é que você faz isso? Nesse caso aqui, se eu for tentar fazer uma reta daqui para cá, só clicando não vai adiantar. O que é que ele vai fazer? Ó? Não fez uma reta para mim. Eu não arrastei, mas ele fez uma curva. Vou dar Ctrl Z e explicar o que aconteceu, beleza? Ó. Quando eu fiz essa curva aqui, ele criou para mim duas arestas. As arestas são essas setinhas aqui pontilhadas, beleza? Então, ele criou essa aresta que é referente à curva que eu criei. Ele criou uma aresta que é referente ao próximo segmento que eu vou criar. Então, se ele está meio que pré-definindo como é que vai ser meu próximo segmento, beleza? Então aqui, ó, se eu for tentar clicar, você percebe que na prévia ali ele está transformando em curva, não está fazendo uma reta, mesmo sem eu arrastar. Então para fazer isso aqui funcionar direitinho, você tem que segurar o botão Alt do teclado e deixar ele pressionado, beleza? E clica no último ponto que você criou. É muito cuidado que algumas pessoas ficam clicando nas setinhas, não é na setinha, é no último ponto que você criou. Clica aqui no último ponto e aí, ó, ele apagou a aresta que ia pré-definir meu segmento. Agora eu posso sim fazer uma reta. Então é muito comum a gente precisar fazer isso aí. Então fez uma reta, vai fazer uma curva e aí ele fica pré-definindo o próximo segmento. Se você quiser fazer uma reta, você não consegue. Segura o Alt, clica no último ponto, lembrando que não é nas setinhas, né, das arestas, é no último nó que você criou e aí ele apaga essa aresta para você. E aí você vai vetorizando dessa forma, fazendo retas, curvas, segurando o Alt, clica no último ponto e faz retas, certo? Então é assim que funciona para você poder vetorizar usando uma caneta. Então no caso aqui eu vou vetorizar esse objeto, né, de uma forma bem simples. Eu vou clicar aqui para fazer um ponto e vou lá no outro ponto lá em cima, clico, seguro e arrasto, né, para poder fazer meu segmento seguir ali o contorno dele. Cuidado, né, que algumas pessoas acabam mexendo demais e não conseguem achar o lugar certo. É questão de experiência. Você vai praticando e em um momento você vai conseguindo entender como é que funciona essa curva. Então beleza, aqui ó, já fiz a primeira curva, ele definiu para mim as arestas. Se eu for tentar fazer essa segunda curva, não vai funcionar. Então o que é que eu devo fazer aqui para poder não ter esse problema? Que eu expliquei lá mais atrás. Segura o Alt, clica no ponto, ó, apagou a aresta, e aí você vai fazer a última curva. A última curva ela não é inversamente proporcional, então é mais simples de trabalhar com ela, beleza? Eu fiz isso, ó, minha forma está vetorizada com a caneta. Agora vamos ver como é que a gente vai fazer essa curva aqui, beleza?
Tem uma forma bem simples de fazer ela. Eu vou usar aqui outra utilização da caneta, outra forma de vetorizar com a caneta, que é bem simples. Ó, você, em vez de você fazer curvas já usando a caneta, você vai fazendo retas. Cobre todo ele com linhas retas sem fazer nenhuma curva e depois você transforma elas em curvas. Então o que você tem que entender é onde termina e onde começa uma curva para você não ter dificuldade. Então você aqui nesse primeiro traçado aqui, eu percebo que a curva começa aqui e ela termina mais ou menos aqui. Aí vem uma reta, vem uma curvazinha suave, outra curva para cá, uma curva para cá e uma outra curva fechando o meu projeto, né? Então é questão de experiência também, então tem que praticar muito para poder entender onde começa e onde termina uma curva, mas com o tempo você vai pegando isso. Então, ó, criei um ponto aqui e daqui para cá eu vou fazer uma reta, beleza? Ah, mas é uma curva, Eris, mas depois eu vou converter em curva, então não se preocupe. Daqui para cá, ó, tem uma retazinha suave, bem simples, e aqui eu vou fazer uma curva, né? Então, só clico aqui para fazer a reta e depois converter em curva. Daqui para cá, algumas pessoas costumam fazer curvas menores, é questão de experiência também. Eu consigo fazer uma curva toda desse ponto até esse, mas algumas pessoas costumam fazer isso aqui, ó, divide a curva em dois para ficar mais fácil para poder trabalhar. Ela faz uma curva daqui para cá e outra curva daqui para cá, beleza? Então daqui para cá também tem outra curva. Eu vou tentar aqui dividir em dois para ficar mais simples também, para vocês entenderem, ó, uma curva daqui para cá, outra curva daqui para cá. E aí vou fechar o meu ponto. Meu contorno, beleza. Então fiz aqui apenas retas, né, entendendo aí cada segmento aí representando uma curva, né? Então como é que eu faço agora para transformar isso em curva? Eu uso essa segunda ferramenta aqui, forma, certo? Então a ferramenta forma é a ferramenta que me permite editar os pontos. Se caso tiver um pontinho no canto errado, você pode ir ajustando, beleza? E ela permite você também adicionar novos pontos. Você dando 2 cliques, certo? Você dá 2 cliques, ó, adiciona um ponto, você leva para onde você quer. Dá 2 cliques, apaga um ponto, beleza? Então ela me permite estar editando a minha forma, por isso que o nome dela é forma, certo? Então com a caneta ela é bastante útil para fazer esse tipo de vetor, porque eu faço o seguinte: eu seleciono todos os meus pontos, né? Primeiro eu clico na forma, seleciono todos os pontos que eu criei e vou nessa opçãozinha aqui, ó, converter em curva. Também posso clicar com o botão direito em algum deles e vou em converter em curva, que assim ele converte todos os pontos que estão selecionados ao mesmo tempo em curva, certo? Feito isso, agora meu segmento, ele não é mais um segmento reto, ele é um segmento curvo que eu posso clicar e arrastar ele. Então agora, cliquei, arrastei e fiz a curva. Então aqui eu vou fazer outra curva, certo? E aí você vai fazendo todas as curvas do seu projeto. Vamos lá aqui fazer o restante, ó. Só clicar e arrastar, já está tudo em curva direitinho. Então está no canto errado, movimento para o canto certo, beleza? Se chegar a acontecer isso aqui, ó, a curva não ficar direitinho e você quiser ajeitar, você pode usar as arestas. As arestas também permite você estar mexendo aí nas curvas, certo? Então, ó, clica aqui e arrasta. Ou você pode clicar nos pontos e estar mexendo nas arestas para você modificar aí como é que vai ser suas curvas, beleza? Então, vetorizei aqui essa primeira parte, essa segunda parte aqui dessa forma, desse vetor aqui. Então, muito útil. Se você acha muito difícil trabalhar com a caneta criando as curvas, você pode pegar a caneta e fazer as retas, né? Muita gente acha mais simples fazer assim. Até eu também uso muito essa forma de vetorizar. Agora vamos usar uma outra ferramenta para vetorizar isso daqui, né? Essa última parte aqui desse vetor. Eu vou usar agora a curva de 3 pontos, né? Então eu uso muito a curva de 3 pontos para fazer objetos que tem muitas curvas. Se você vai vetorizar um objeto que tem muitas retas, é ideal usar a caneta mesmo, mas tem muitas curvas, e a maioria deles são curvas, você pode usar aqui a curva de 3 pontos. Que é mais fácil. Vamos entender primeiro como é que ela funciona. A curva de 3 pontos é o seguinte, ó, você vai clicar em um ponto e arrastar. Ó, clique e arrasta, ele faz uma reta para você. Então quando você soltar o mouse, ele vai fazer isso aqui, certo? Você movimenta o mouse, você percebe que ele faz isso. Então ele está pedindo para você definir qual é a intensidade da curva que você vai estar fazendo. Então você clicou, ó, a curva foi definida. Se você só clicar e arrastar
e clicar de novo, ele faz uma reta, beleza? Então algumas pessoas costumam sem querer mover um pouquinho e aí a reta não fica legal. Por isso que ela não é muito ideal para fazer retas. Não é curva de 3 pontos, o ideal é para fazer curvas. Então clica, arrasta, ó, definiu o primeiro ponto e o segundo ponto da curva e depois você arrasta, beleza? Então bem simples aí como é que ela funciona. Você clica, arrasta e depois se define como é que vai ser a intensidade da sua curva. Então aqui o que acontece, ó? Eu vou fazer essa curvazinha pequenininha daqui para cá. Ó, você clica no início da curva e arrasta até o final da curva. Bem parecido como a gente fez na última utilização da caneta. Então quando chegou no final dessa curva, o que você faz? Você solta e ajusta a curva para ficar como você quer. Né? Bem simples. Então é mais rápido usando ela. Muitas pessoas gostam de usar bastante essa ferramenta aqui. Agora ela tem um probleminha. Para você continuar vetorizando, você tem que sempre clicar no último ponto que você criou. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Então você vai lá, clica no último ponto que você criou, tem que ser bem em cima, e arrasta para você fazer a outra curva, ok? Então tem que ter muito cuidado mesmo, certo? E se você não clicar bem em cima, clicar fora, o seu objeto não vai ficar fechado. E aí quando eu terminar de vetorizar isso aqui, eu vou explicar para vocês qual é o problema de ter um objeto que não está fechado, certo? Então vou lá, clica aqui, arrasta e faz a curva, né? Então, questão de experiência também, identificar onde é que termina uma curva e onde é que começa a outra. Então aqui eu vou fazer uma curvazinha pequena para cá, para não ficar difícil. Ó, fiz a curva, beleza. Aqui uma curvazinha pequena para cá, beleza. Então é questão de experiência, certo? Estou fazendo aqui, não está ficando totalmente perfeito, né? Que é só para vocês entenderem como é que funciona o processo aqui dessa ferramenta. Beleza? Terminei de vetorizar todo o meu projeto, né? Então tá tudo fechado direitinho agora. Então vamos lá fazer o seguinte. Alguns pontos não ficaram legais aqui, ó. Vocês podem perceber, não ficou muito interessante aqui, tá pontiagudo. Vou tirar de cima para vocês verem, ó. Tem uma pontazinha, eu percebo que tem essa ponta. Então o que é que eu posso fazer? Pega a ferramenta forma e você pode clicar no ponto e ir editando ele também, certo? Deixa eu botar ele em cima aqui do projeto. Editando com as arestas. Então a ferramenta Fórmula também serve para poder editar qualquer forma. Então, mesmo você fazendo com outra ferramenta sem a caneta, você pode fazer isso. Você pode também usar essa opçãozinha aqui, ó. Vou clicar aqui, reduzir nós. Você pode aumentar aqui e ele vai ajustar um pouquinho a sua curva e apaga aquele nó lá aqui que você fez. Algumas pessoas usam isso aí para suavizar os pontos, né, as formas que estão pontiagudas. Às vezes ela funciona, às vezes não. Aqui, ó, quase funcionou, certo? Então muito útil aí, né? Essa opçãozinha ajuda demais. Então fiz aí todo o vetor usando essas duas formas. Qual é o problema dessa ferramenta aqui, certo? Se eu arrastar aqui para fora, eu vou tentar pintar aqui meu projeto, ó. Meu objeto, ele pintou direitinho. Por que ele pintou? Porque eu fechei ele. Então eu comecei fazendo aqui e vetorizei ele, cobri todinho, né, usando a ferramenta de contorno e fechei. Se eu não tivesse fechado, o que iria acontecer? Ele não iria pintar. Então vamos lá. Às vezes você usando essa ferramenta aqui, curva de 3 pontos, ó. Fiz uma curva aqui pra cá, fiz uma curva daqui pra cá. Beleza, aí sem querer você vai lá e não clica direito. Não clica exatamente em cima do pontinho. E aí fica aberto. Quando você for pintar, se tiver dessa forma aqui, não vai funcionar. Você vai clicar aqui, ó. Não tá pintando a cor pra mim. Por quê? Porque não está fechado. Então como é que você faz para poder fechar nós que ficaram abertos? Vamos lá usar novamente a ferramenta Forma, né? Salvadora da pátria aí, a ferramenta Forma. Então, usando a ferramenta Forma, você pode selecionar os pontos, né? Converter em curva, certo? Para poder editar, como a gente fez lá com a caneta. E você pode também selecionar dois pontos aqui, ó, que estão separados. E aí você pode fazer o que? Vir nessa opçãozinha
curva fechada ou até mesmo estender curva. Os dois vão funcionar. Então se eu vim aqui, ó, e vim na opção curva fechada, ó, fechou a minha curva e automaticamente ele já pintou, porque ele identificou que eu tinha colocado esse padrão, certo? Então é uma das formas que você pode fazer. Vou dar Ctrl Z, beleza? E aqui, ó, vocês podem ver que tá aberto. Eu também posso usar essa opçãozinha, unir dois nós, que ao invés dele criar uma linha aqui para poder fechar, como essa ferramenta faz, ele vai pegar os dois nós e colocar juntos, né? Ó, transformar eles em um nó só. Ó, viu? Pegou os dois, juntou e virou um nó apenas, né? Então é muito útil quando você tem uma forma ali que está muito separada, você seleciona, unir dois nós e eles passam a ser apenas um. Óbvio que ele vai mexer na estrutura da sua forma. Então tem essa formazinha aí, mas ela só funciona se você esqueceu de fechar a forma. Se forem duas formas separadas, vamos lá. Ó, muito comum isso acontecer também. Ó, fiz aqui, daqui para cá uma curva, daqui para cá outra curva, beleza. E aqui sem querer eu fiz outra curva e não fechei direitinho. Não tá legal esse coração, né? E fiz outra curva aqui, beleza, né? Então deixei aqui, são duas formas completamente diferentes, ó. Não é nesse caso que é só uma forma que não está fechada, aqui são duas formas separadas. Se eu selecionar as duas aqui, ó, usando a ferramenta forma, não funciona. Foi o que aconteceu, fez você fechar cada forma, certo? Então se você chegou a ter dois objetos que estão completamente separados, não é apenas um objeto que não foi fechado direito, como é que você vai fazer aqui? Você tem que selecionar os dois, certo? E aí tem que combinar eles, né? Usar Ctrl L. Combinando, esses dois objetos passam a ser um só, certo? É como se fosse um agrupar ali que ele transforma em um objeto apenas. E aí você pode pegar a ferramenta forma e do jeito que está aqui, ó, se você for usar essa ferramenta aqui, ó, acontece a mesma coisa, certo? Usando a ferramenta de fechar curva ou até mesmo a opção de estender curva. Aqui ele fechou direitinho, certo? Identificou já que eu queria fechar, né? Mas no meu caso não funcionou porque ele criou uma reta para mim. Eu posso simplesmente usar aquela opção que eu expliquei para vocês, unir dois nós e aí, ó, transformou em um nó apenas, certo? Então não funcionou como esperava. Seleciono os dois aqui. De novo, se eu fechar, estender a curva, certo? Ele cria uma reta para mim, mas se eu quiser, posso selecionar os dois e transformar em uma curva só. E agora eu posso pintar isso aqui sem ter dificuldade, certo? Então, muito útil essas ferramentazinhas aí. Eu vou apagar isso aqui, né? E aí depois você só move o seu objeto para fora e começa a fazer, né, o preenchimento dele. O preenchimento dele vai ficar para outra aula, para essa aula não ficar muito grande. Então aguardem aí que eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para poder aplicar esses gradientes aqui, ó, bem legais que tá nessa formazinha do fogo, certo? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, certo? Vocês podem clicar ali no curtir se vocês gostaram, beleza? E compartilhem esse vídeo aí, né? Compartilhar conhecimento é ótimo para que outras pessoas tenham noção de como é que usa essas ferramentas aí. Aguardem que vem muitas mais dicas sobre o CorelDRAW. Tchau, tchau!